Nos anos 90, junto à redemocratização do país, surgiam os Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, os SEDECAs. Em Fortaleza, não foi diferente. Surgimos com a afirmação de um tempo em que crianças e adolescentes pobres precisavam ter os seus direitos protegidos. Era preciso dar um basta em políticas de repressão, superar o antigo Código de Menores e implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O cenário de Fortaleza, no período de criação dos Centros de Defesa, era bastante grave para crianças e adolescentes pobres. Os primeiros casos que bateram à nossa porta foram de violência policial e de falta de escolas. Penso que uma das ações mais importantes no segmento de educação foi a luta do SEDECA contra os anexos às escolas patrimoniais. Essa luta foi muito importante e resultou em conquistas também igualmente importantes. Nós conseguimos, depois de uma denúncia ao Conselho de Educação, Conselho Estadual, nós conseguimos um parecer que reprovava e denunciava essas escolas. Nós conseguimos também o envolvimento da imprensa. Eu penso que se é verdade que a estrutura da rede municipal e da rede estadual de Fortaleza é diferente hoje, e melhor, igualmente é verdade que esta melhora se deveu, sem dúvida, a intervenções e às ações do SEDECA. Não é à toa que nossa experiência de monitoramento dos equipamentos públicos educacionais inspirou a criação da Comissão de Defesa do Direito à Educação. Seguimos atuando junto à Campanha Nacional do Direito à Educação e às comunidades e organizações parceiras para a garantia desse direito. Assim nascemos e permanecemos com a missão de defender direitos, especialmente quando violados por ação ou omissão do poder público. Fazemos junto a crianças e adolescentes por acreditarmos que só a participação e a mobilização popular é que transformam a realidade. Uns brodinhos, uns parceiros meus lá do Pirambu, que conheciam o SEDECA, me convidaram para fazer parte de um curso, um projeto na realidade, que se chamava Criança e Adolescente em Ação, Orçamento com Participação. Era um projeto que discutia questões orçamentárias para o segmento infância e adolescência. Em 2003, se não me falha a memória, a gente conseguiu aprovar 3 emendas para o orçamento de Fortaleza. E em 2004 foram 9 emendas, crianças e adolescentes. Em 2005, essas mesmas crianças e adolescentes resolveram se juntar para criar a famosa Rede OPA, que era a Rede Orçamento e Participação Ativa. Era uma rede também de crianças e adolescentes, era meio que um movimento social, que discutiam todas essas questões e lutavam pela efetivação de políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Dentro dessa pauta que é muito forte junto com o SEDECA, que é do monitoramento, que nós já conseguimos construir 3 relatórios de monitoramento, que hoje é o que pauta as medidas socioeducativas no estado de Ceará, né? Essa ação do SEDECA, junto com o Fórum DCA, com a Pastoral do Menor, são os relatórios que a gente está fazendo, as visitas, o acompanhamento das denúncias que chegam até a gente, seja através de ligação e tudo, enfim. O SEDECA sempre foi essa porta de entrada para essas denúncias. Mesmo com a defensoria hoje já solidificada, a gente tem um núcleo de defensoria, todas as áreas da infância, mas o SEDECA continua sendo a instituição mais acessível, por incrível que pareça, né? As mães sempre colocam, não, a gente às vezes procura a defensoria e não encontra, mas vai no SEDECA, o pessoal está lá, né? Então, o SEDECA pra gente é um parceiro ímpar. A comunicação é um direito humano. Um trabalho junto à mídia faz parte da estratégia da difusão de direitos e de denúncias das suas violações. Eu vejo o SEDECA muito mais do que um centro de defesa da criança e do adolescente. Eu vejo o SEDECA muito como uma escola de formação, não só de quadros, mas de capacitação ampla da população para os temas de defesa da criança e do adolescente, a proteção. Desde a fundação também, nos idos da década de 90, o SEDECA, juntamente com outras organizações da sociedade civil aqui no Ceará, criou, implantou o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual. O fórum teve muita repercussão no estado e também nacionalmente, foi
Foi o Fórum de Enfrentamento do Ceará que criou o primeiro plano estadual de enfrentamento à violência sexual, um plano bem elaborado, inclusive foi o primeiro plano e não houve mais nenhum outro plano, né, para dar vazão às políticas de enfrentamento à violência sexual. E o Fórum ele tem atuado e atuou no enfrentamento à violência sexual e no controle social da política pública. Pode citar um dos casos mais emblemáticos que o SEDECA, juntamente com outras organizações de direitos humanos, movimentos, entidades e militantes de direitos humanos, que foi o caso de grande repercussão na mídia e que inclusive teve grande repercussão também nas mídias sociais, que foi o caso de uma criança de 9 anos, né, um caso veiculado pela emissora de televisão, o programa 190, TV Cidade, que veiculou o estupro de uma criança de 9 anos. Né? Esse caso teve grande repercussão, inclusive gerou uma grande mobilização dos movimentos e das organizações em frente às emissoras de TV, denunciando essa questão. Né? Isso é um pouco assim, um mote de como o SEDECA tem mobilizado para essa temática e tem denunciado casos de violência contra criança e adolescente nessa questão dos direitos sexuais. E esse caso também gerou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, junto ao Ministério Público Federal, e uma multa, talvez uma das maiores multas, né, a maior multa arbitrada pelo Ministério das Comunicações a uma emissora de TV. Esse foi um dos casos importantes de ser citados pelo SEDECA. O SEDECA foi uma das primeiras instituições brasileiras, organizações não governamentais, a perceber o papel da comunicação não só como uma estratégia de denúncia ou de visibilidade, mas também como uma estratégia de defesa. Então, eu acho que essa foi o SEDECA foi transformando a área de comunicação numa área muito estratégica, porque entendeu a comunicação como uma estratégia de defesa, e não só de dar visibilidade ou fazer uma denúncia social. Então, acho que isso é uma coisa muito própria do SEDECA. Estas e outras ações fazem do SEDECA uma organização inovadora e combatente na defesa de crianças e adolescentes. Uma organização livre, criativa, responsável, militante, que chega no auge de sua juventude com rebeldia e com muita disposição para enfrentar o que está por vir. E não se calará, continuará sendo muito importante até que a última criança em nosso estado conquiste uma vida digna, protegida de todas as formas de opressão. São lutas que se concretizam nas comunidades, nas ruas, nos parlamentos, junto ao poder público, com outras organizações de direitos humanos e movimentos sociais. São muitos aprendizados, sonhos, lutas e conquistas. E é nessa mistura onde reside a força do SEDECA Ceará.